O tema desta mensagem é: quero a vida eterna. Nós conhecemos muito esta passagem, a qual fala de um jovem rico, que começa falando assim: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Prestamos atenção nesta palavra, que esse jovem ele chega dizendo: bom mestre. Mas talvez você já deve ter ouvido mais esta mensagem de novo do jovem rico. Mas talvez a palavra do Senhor não quer falar só sobre aquele jovem rico. A palavra do Senhor, ela quer falar algo mais. Então, nesta passagem, eu pude ver bastante característica sobre este jovem, mas como é uma mensagem não tão longa, um pouco curta, dia de quarta-feira, eu quis resumir ela um pouco. Separei apenas 3 características a qual eu pude me ver nesta passagem. A primeira característica a qual tem esse jovem, que ele chega dizendo: eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Nós percebemos que esse jovem, ele era um jovem estudado, um jovem inteligente. Talvez aquele jovem, por ser um jovem estudado, uma pessoa inteligente, ele poderia ter pensado: eu vou chegar até Jesus e perguntar a ele o que é que eu tenho para herdar a vida eterna, porque eu sou uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, eu conheço todas as coisas. Talvez ele poderia dizer assim: se eu chegar falando manso, assim como uma pessoa que entende da coisa, talvez eu poderia enganar Jesus e ele falar para mim o que é que eu tenho para fazer para herdar a vida eterna. Mas se nós pegar esta passagem para nós vamos ver que existe pessoas da mesma forma que esse jovem, talvez que é inteligente, estudado, ou conhece muitas das coisas, e talvez com o seu falar e se prostrar diante da pessoa, acha que vai enganar as pessoas, que nem aquele jovem. Talvez ele pode pensar: e hoje eu vou saber como herdar a vida eterna. Mas sabemos nós que não podemos enganar Jesus. Jesus conhecia o coração daquele jovem, conhecia o jeito, até mesmo a forma de como ele iria chegar até Jesus. Então a palavra começa falando assim também novamente, pegando que ele falou o que ele queria de fazer para herdar a vida eterna. E ele disse-lhe, Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Se não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só a maneira que ele chegou chamando Jesus. Talvez naquela caminhada as pessoas chegavam falando: Senhor, olha por mim. Senhor, olha pela minha família. Senhor, olha eu aqui. Mas aquele jovem, com aquele jeito, com aquela sabedoria, ele tentava enganar o Senhor. Ele chegou dizendo: bom mestre. Será que com essas palavras ele poderia enganar o Senhor? Jamais. Ninguém pode enganar Jesus. Então essa foi a primeira característica a qual eu pude tirar desta passagem, que ele era um jovem inteligente e estudado. E a palavra de Deus continua dizendo: disse-lhe ele, quais, e Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A segunda característica vem: ele era arrogante.
porque aquele jovem chegou com a sua sabedoria, mas ele poderia dizer assim, quando o Senhor falou para ele os mandamentos, ele poderia ter falado: ah, isso eu sei de cor, isso eu sei desde quando eu era criança. Muitas das vezes nós aprendemos algo e queremos e crescemos e achamos que é melhor que outras pessoas, mas Jesus não vê por esse lado, porque Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Aleluia. Então aquele jovem se sentiu arrogante. Existem pessoas que arrogante, que ele se quer ser melhor que as outras pessoas, porque tem ou sabe mais que as outras. Muitas das vezes a gente ouve falar que Jesus aí não faz acepção de pessoas. Mas eu quero dizer para você, mas existe aquelas pessoas a qual Jesus ama mais. Mas como assim? Porque eu não posso dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, eu quero te conhecer. Mas se o meu colega do lado, ele é aquele que busca, ele pega a palavra de Deus, começa a ler, a entender, a meditar, querendo conhecer mais Jesus, ele busca, e eu quero também ser igual a ele, mas eu não busco, eu não leio, não pego a palavra do Senhor para meditar. Eu pego a palavra de Deus e deixo lá guardada, e eu quero ser igual ao meu colega, eu quero ser igual ao meu amigo, eu quero ser igual ao meu parente, mas eu não quero ler a palavra do Senhor Jesus. Então, se você quer ser amigo de Deus, comece a ler mais a palavra de Deus, comece a orar mais, porque você vai ser diferente daquele que não quer nada com Jesus, só fala: não, eu sou crente, eu busco, mas eu não leio, eu não oro, como é que eu quero ser amigo do Senhor? Mas nós que queremos ser amigo do Senhor, temos que fazer algo diferente, temos que buscar mais e mais a palavra do Senhor Jesus. E aquele jovem, ele era um jovem entendido, um jovem inteligente, um jovem sábio, a qual ele conhecia os mandamentos da palavra de Deus. Foi a segunda característica a qual eu falei. Aquele jovem, ele era um jovem arrogante, porque ele, como ele era um jovem estudado, ele queria ser melhor que as outras pessoas, até tentar enganar Jesus. Ele tentou, falando manso e calmo, como se ele falasse assim: se eu falar desta maneira, talvez irei alcançar a vida eterna fácil. Mas não é desta maneira que iremos alcançar a vida eterna. A vida eterna será alcançada por longos prazos, quando você começa a buscar, a meditar mais na palavra do Senhor, você começa a conhecer mais o Senhor, você começa a obedecer a palavra do Senhor, aí você vai sentir a diferença na sua vida. E a palavra de Deus continua dizendo: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Faltava algo para aquele jovem, a qual ele não conhecia, a qual ele não sabia, não entendia qual era este algo, a qual ele queria para poder herdar a vida eterna. Da mesma forma somos nós. Muitas das vezes buscamos, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os mandamentos, mas falta algo na nossa vida que precisa para que nós possamos alcançar a vida eterna. Não adianta eu somente estar aqui todos os dias, orando, buscando ao Senhor, mas sempre vai faltar algo na minha vida. Então disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A terceira característica daquele jovem era o orgulho. Aquele jovem, ele era um jovem a qual a palavra de Deus nos fala que
porque ele era rico, ele tinha muitos bens, mas ele era um jovem orgulhoso. Ele era um jovem a qual confiava muito no que ele tinha, nos seus bens, talvez no seu talento, talvez na sua inteligência. Da mesma forma, existem pessoas orgulhosas que não quer dar nada e nem perder. Acha que foi ele quem conseguiu. Eu conheci um jovem a qual perguntava a ele: você conhece a Deus? Ele falava: sim, conheço. E tudo que você tem foi Ele que te deu? Ele falava: não foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho porque eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho força, eu sou jovem, então eu consegui isso foi porque eu corri atrás. Então foi eu que consegui pelas minhas forças. Mas ele não dava o braço a torcer, dizer que Jesus ajudou ele a conseguir as coisas. Ele achava que ele era capaz de tudo. Então um certo dia, esse rapaz saiu da empresa a qual ele trabalhava, a qual tinha um salário bom, mas mesmo assim, ele não falava que Deus tinha dado a ele. Então ele entrou em outro emprego, mas ganhando pouco. Mas mesmo assim, ele fala que tudo isso é por causa da sua força. É igual esse jovem rico, a qual ele fala que tudo ele tem propriedade, tem bens, mas ele não dá o braço a torcer, a não dar nada para ninguém. Ele é um jovem orgulhoso, a qual quer tudo só para ele. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Não importa o que você tem, não importa o que você conseguiu, mas o que importa é que você conseguiu através de Jesus Cristo, que lhe deu força, lhe deu saúde, lhe deu um bom trabalho. Nós devemos confiar cada vez mais no Senhor Jesus, porque é Ele que faz tudo isso acontecer na minha e na sua vida. Muitas das vezes achamos que nós estamos completos, que não falta nada. Olha o que Jesus fala para aquele jovem: vende tudo. Mas será que Jesus queria que aquele jovem vendesse todos os seus bens e desse para os pobres? Talvez não. Talvez Jesus queria saber aonde estava o seu tesouro, aonde estava o seu Deus. Muitas das vezes colocamos o nosso Deus nas coisas a qual conseguimos, mas Jesus não quer que colocamos a nossa confiança nas coisas que conseguimos. Ele quer que colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Então a palavra de Deus continua dizendo: e o jovem ouviu essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Lhe faltava pouco para ele herdar a vida eterna. Lhe faltava pouco para ele conseguir aquele objetivo a qual ele queria. Mas talvez ele perdeu tudo, porque o seu coração estava nos bens a qual possuía. O Senhor não quer que nós colocamos o nosso coração nos nossos bens, a qual temos, mas quer que colocamos o nosso coração em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá entendimento, nos dá sabedoria, é Ele que nos dá aquilo a qual pedimos, porque a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela fala: tudo o que pedis no nome de Jesus Ele te dá. Talvez pedimos algo ao Senhor e demora a chegar. Talvez pedimos algo ao Senhor e demora muito. Talvez nem chega. E você começa a murmurar, dizendo: ah, Senhor, a Tua palavra fala que tudo que pedimos em Teu nome Tu nos dá.
Mas será que você está pedindo corretamente? Será que aquilo que você está pedindo vai fazer bem para você? Porque até o não do Senhor para nós é bom. Até o não do Senhor para nós é bom. Então, quando pedimos alguma coisa ao Senhor, pedimos com sabedoria, para que não venha nos perder, nos afastar dos caminhos do Senhor, nos afastar da presença do Senhor. Porque aquele jovem fez isso. Quando o Senhor falou aquelas palavras para ele, para que ele tinha que vender todos os seus bens e dar aos pobres, ele se entristeceu. Ele se afastou da presença do Senhor. Mas nós, com entendimento e sabedoria, a qual pedimos ao Senhor, não importa o que o Senhor vai te dar, não importa o que você vai pedir ao Senhor, não faça igual aquele jovem, mas faça diferente. Peça tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.